Retornando ao nosso trabalho, às 11h10. Nesse momento, nós vamos passar a ouvir a terceira testemunha do dia. A Comissão Parlamentar de Inquérito número 01/2023, criada pela Portaria número 22, de 25 de abril de 2023, tem como objeto apurar os responsáveis pela adulteração da Lei Complementar número 130, de 9 de junho de 2022. Essa comissão, ela é composta e se faz presente os excelentíssimos senhores vereadores. Relator, Leonardo Jorge Coelho. Vice-presidente, Adão Amaral da Silva. E eu, presidente, Silvio Silva. As oitivas serão realizadas mediante sistema audiovisual, tudo nos termos do parágrafo 1º do artigo 405 do CPP, alterado pela Lei número 1719 de 2008. O arquivo de áudio e vídeo será salvo em mídia digital, pendrive, sendo reduzida a termo apenas no caso de problemas técnicos. Bom dia, senhor Kleiber Chagas de Matos. Você foi convocado perante essa comissão de parlamentar de inquérito como testemunha devido ao teu nome ter sido citado, tá, por uma depoente como testemunha perante essa comissão, a servidora licenciada dessa Casa Legislativa, Eliana Aparecida Vieira. Gostaria de informar a vossa senhoria e perguntar se você tem interesse, tá, para ver se eu te ouço como testemunha, como informante. Você tem interesse nesse processo que está sendo apurado nessa Casa Legislativa? Liga o microfone para mim, isso. Oi. Nenhum. Nenhum interesse, né? Então, nesse momento, eu passo a qualificar vossa senhoria como testemunha. E eu gostaria só que você confirmasse, se já foi qualificado, só os dados para mim, se está correto. Kleiber Chagas de Matos, na qualificação de testemunha, brasileiro casado, técnico em informática, residente à Rua Paraíba, número 253, Vale do Sol, Dores, Minas Gerais, CEP 35.610.000, filho de Vivaldo Chagas Rocha e Iracema Chagas de Matos, escolaridade superior. Pergunto novamente, a testemunha tem conhecimento dos fatos que estão sendo apurados por meio dessa comissão parlamentar de inquérito? Não. Esclareço que vossa senhoria está diante de uma comissão parlamentar de inquérito na condição de testemunha e, como tal, tem o dever de dizer a verdade sob pena de incorrer em crime previsto nos termos do artigo 4º, inciso 2 da Lei Federal número 1579 de 1952, combinado com o artigo 342 do Código Penal. Apesar disso, caso vossa senhoria entenda ter envolvimento com os fatos ora investigados, terá o direito de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si mesmo, caso o questionamento sobre os fatos possa conduzir o seu comprometimento criminal. Pergunto a vossa senhoria se vossa senhoria se compromete em dizer a verdade, somente a verdade, perante essa comissão parlamentar de inquérito. Sim. Kleiber, vou iniciar com algumas perguntas a vossa senhoria e só reafirmando a vossa senhoria o que essa comissão decidiu te convocar, porque seu nome foi mencionado, tá, por uma depoente. Desde quando vossa senhoria presta serviço para a Câmara Municipal de Dosnai, se foi através de licitação? Início de 2022, e se eu não me engano, né? Acredito que teve licitação, sim. Vou fazer umas 3 perguntas aqui, até mais objetivas, né? Porque você é técnico, né? E eu, para te ser sincero, às vezes os colegas são, não tenho essa tecnologia que vossa senhoria tem. Eu até para adiantar, o doutor Daniel, a Rejane, aproveitar a Thaís aqui também, eu gostaria que fosse pegado lá embaixo, que se encontra numa sala, o computador que está lacrado, só para mim mostrar ao depoente se ele confirma
algumas coisas no computador que está lá embaixo, lacrado por essa CPI e guardado numa sala. Até que chegue o computador, eu gostaria de perguntar, Vossa Senhoria, se Vossa Senhoria confirma que foi requisitada através dessa comissão parlamentar de inquérito para comparecer a essa Casa Legislativa para fazer um backup num computador e se Vossa Senhoria pode nos informar quem estava presente naquele dia para fazer esse backup. Confirmo. Estava presente o Daniel. Daniel, advogado, né? Advogado, Silvio, você, né? Eu e a Eliane. Eliane. Você lembra da presença do vereador José Ailton, que era o ex-presidente? E o Ailton também. O Ailton também, né? Então, estava presente, só para ver se você confirma, doutor Daniel Nascimento, que é o Nascimento Pinto, que é o advogado. Certo. Eu, vereador Silvio Silva, que sou presidente da CPI. Certo. Tá. José Ailton Souza, que é o ex-presidente, mas é vereador. Certo. A servidora Eliana Aparecida Vieira. Correto. Estávamos presentes. Eu gostaria de pedir ao doutor Daniel para te mostrar o computador que está lacrado, se você confirma que foi feito esse lacre, se tem a sua assinatura e se a máquina é essa. Essa máquina mesmo tem a minha assinatura aqui mesmo. Tá. Pergunto a Vossa Senhoria. Vossa Senhoria, onde que eu falo que é o técnico. Convite, a chamada de Vossa Senhoria por essa CPI para comparecer nesse dia. Qual o serviço que você realizou nesse computador? Foi feito um backup dos dados de todos os arquivos para um HD externo. Tá. Você conseguiria abrir esse computador? A entrar nesse computador sem senha? Você tinha senha? Não tinha senha. A senha, sempre quando eu precisava dessa senha, a Eliana que ia lá e digitava. Ela nem me passava a senha. Ela ia e digitava a senha. Tá, ela não te passou a senha, ela digitava para você. Toda vez que era preciso fazer manutenção no computador dela, se precisasse reiniciar, eu tinha que chamar ela novamente para ela digitar a senha para eu poder ter acesso aos dados lá ao Windows, né? Tá, nesse dia da sua vinda aqui, na nossa presença, na hora foi fornecida a senha para abrir esse computador? E esse dia ela forneceu a senha lá na presença de todos. Ela forneceu a senha na presença de todos. Tá. No depoimento dela, ela alega que forneceu essa senha em alto e bom som, e nós todos gravamos essa senha lá na hora tal. Você tem conhecimento disso? Você gravou? Você estava lá no dia? Você lembra? Nem tenho nem ideia de que senha que é, mas eu só usei ela na hora lá mesmo. Tecnicamente, existe alguma possibilidade? Você vê a máquina, você estava junto, certo, lacrada, assinada, rubricada por nós todos, inclusive você que é o técnico tem essa assinatura. Tem a possibilidade de ser alterado os dados lá dentro? Nenhuma possibilidade. Existe possibilidade? A máquina desligada e fora da internet. Tá, eu vou deixar os colegas aqui à vontade, em cima das minhas perguntas, estou sendo objetivo. Quando foi dito pela servidora Eliana Aparecida Vieira, você como técnico, durante o período, prestando serviço para a Câmara, foi dito no depoimento dela que está gravado, que quando ela saía, e todos os servidores dessa casa tinham acesso ao computador dela, o computador dela ficava liberado. Pergunto, Vossa Senhoria, quando você era solicitado para algum problema no computador dela, para arrumar o computador dela, quando você era solicitado, como que era feito? Se os servidores, segundo ela, tinham acesso, todos tinham acesso e tal, ou quando você chegava, ela não estava presente, você chegou a pedir os servidores, o computador dela estava liberado, todas as vezes que você veio, o computador dela está liberado, ou algum servidor adentrou dentro do computador dela, abriu para que você fizesse a manutenção?
Se ela não estivesse presente, eu não tinha como mexer no computador dela, porque ninguém aqui da Câmara tinha a senha. Só eu teria que esperar ela chegar ou voltar num dia que ela estivesse presente. E quando você fazia essa manutenção do computador dela, é só uma insistência para ficar bem claro de vez, viu, Cleiber? Eu quero que você entenda e para que fique bem claro para todos. Quando você era solicitado por ela para vir fazer a manutenção no computador dela, você na presença dela, ela te falava a senha? Não, ela digitava a senha. Eu saía da cadeira, como eu tenho costume, porque eu trabalho com isso, né? Tem o pessoal digita a senha, eu viro de costa, ela digita a senha, a hora que ela entra, aí sim que eu começo a mexer no computador. Alguma vez você chegou nessa casa legislativa fazer uma manutenção em alguma outra máquina, você fazia se ela não tivesse presente, então você tinha que aguardar, só reafirmando, você tinha que aguardar a presença dela, você às vezes ia embora, fazer a manutenção nos outros, mas no dela tinha que ser única e especial, ela está presente. Somente com a presença dela. Relator, vereador Leonardo Jorge Coelho, porque eu quis ser mais objetivo, viu, colega vereadores, viu, vereador Adão, porque eu vejo que o objetivo do Cleiber ter vindo aqui, estar aqui perante essa comissão, é mais técnico, é as perguntas técnicas que eu tinha para fazer, então eu gostaria de ver se o relator tem alguma pergunta a ser feita ao depoente. Obrigado, presidente. Bom dia, Cleiber. Bom dia. As questões que eu tinha anotado, você já respondeu, tirou as minhas dúvidas. A servidora Eliana fez um comentário na semana passada que, às vezes, você possa nos ajudar nessa questão. Ela alegou que nos horários de almoço que ela deixava a secretaria, o computador dela ficava à mercê de qualquer servidor que entrasse na secretaria. E existe uma resolução em todos os computadores, essa é uma pergunta que eu quero te fazer, que ao sair, bloqueia automático o computador e só volta com a senha? Depois de um tempo dele parada, aí ele volta para a tela da senha. Se bloqueia. Isso. Certo. Só ratificando a pergunta do vereador Silvio, então, em momento algum, teria condições de outro servidor ou outra pessoa adentrar o computador dela sem ter essa senha? Eu creio que não, porque todas as vezes que foi preciso que eu vim fazer atendimento aqui na Câmara, o computador dela sempre estava com a senha e eu nunca vi ninguém digitar essa senha sem ser ela. Correto. Senhor presidente, estou satisfeito ao que eu tinha, uma vez que algumas dúvidas que eu tinha anteriormente foi esclarecido com as suas perguntas. Vereador Adão, alguma pergunta? Bom dia, Cleiber. Bom dia. Não tem não, senhor presidente. Cleiber, você chegou, só para ficar registrado, você chegou, vamos falar dessa máquina, esse computador que que tem a sua assinatura também, que está lacrado. Você chegou, alguma vez, foi te passado essa máquina, esse computador, para fazer alguma manutenção fora da Câmara, você levar daqui? Não. Esse computador? Não, é uma CPU nova, né? Nunca foi necessário. Nunca foi necessário fazer tirar, manutenção nela, não. Atirar. Tá, outra coisa, se desculpa a insistência para ficar mais firme, por causa do depoimento da servidora, ela deixou bem claro no depoimento dela, aí é você que vai responder, que você tinha a senha dela, que ela te passou a senha dela, que você tem a senha dela, que você tinha acesso ao computador dela. Você confirma isso ou não? Nunca me passou essa senha, como já disse. Ok. Cleiber, esse é um momento que eu gostaria de oportunizar para você, se você quiser
sobre isso, falar alguma coisa para essa CPI, ou que nós deixamos de perguntar a você, que você sinta à vontade, este é o momento, eu vou oportunizar para você, para depois encerrar seu depoimento. Você gostaria de falar alguma coisa? Na verdade, eu não sei nem de que se trata o ocorrido, né, que aconteceu aqui hoje, que eu fiquei sabendo disso, que isso foi alterado, um documento, eu nem sabia disso, que tinha acontecido isso, não, hoje que eu estou sabendo. Só em termos assim, até quem está nos ouvindo, né, e depois quem vai nos ouvir, houve uma adulteração de uma lei onde que essa comissão, dentro de um processo legislativo, essa comissão está apurando. Certo. E como o seu chamamento aqui, a sua convocação, foi porque o seu nome, volto a frisar, foi citado, como você é contratado, e nós já temos conhecimento através de processo licitatório, tá? Você foi contratado para a manutenção, né, dessa parte que se trata, isso que é dos computadores, você foi chamado aqui porque surgiu essa dúvida, e nós precisava da sua confirmação, tá, sobre esse computador único, exclusivo, usado pela servidora, que se encontra licenciada por saúde, a servidora Eliana Aparecida Vieira. Então, só te esclarecendo, você foi chamado para isso, somente resolver o problema do computador. Nós não vamos adentrar, por decisão dessa comissão, minha e dos dois colegas, do processo que houve, a troca, essas coisas tudo. O importante é nós saber se pode ser alterado, se não pode, tal, e você já nos confirmou. Então, eu dou por encerrado o seu depoimento, peço a você para aguardar uns 5 minutinhos, só para o termo, para você assinar o termo. Vou suspender a reunião por 10 minutos, porque nós temos agora na parte da manhã a última testemunha que foi convocada a ser ouvida, a doutora Lorena Cecília Camargo de Matos, que é a advogada do município de Torres do Indaiá.